Glória a Deus. A paz do Senhor é a igreja, amém? Aleluia, que honra e alegria estar aqui nessa noite para servir ao Senhor, adorá-lo com a igreja. Um forte abraço e as minhas orações, intercessões ao pastor Kirliab nesse momento, que ele possa se recuperar e estar aqui em nome de Jesus adorando ao Senhor outra vez. Ao pastor Elion, muito obrigado, e a toda a igreja por essa oportunidade, amém? Nesse momento, se coloque em pé. Abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9 e o versículo de número 36. Estou aqui nessa noite com a minha esposa, a pastora Lidiane, a minha sogra, diaconisa Lourdes, minha filha Laura e a minha sobrinha Sofia. Por 10 anos estive em missões, pastoreando ali na fronteira do Uruguai. E o Senhor preparou esse tempo. Há 15 dias me mudei para São José dos Campos e estamos ali também numa grande obra. Que Deus abençoe toda a igreja. Atos capítulo 9 e o versículo de número 36. Os irmãos que encontraram, digam amém. Havia em Jope certa discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta fazia muitas boas obras e dava esmolas. Aconteceu que naqueles dias, adoecendo, ela morreu, depois que lavaram o seu corpo, o depositaram num quarto no andar de cima da casa. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe enviaram 2 homens, rogando-lhe que não demorasse em ter com eles. Pedro, levantando-se, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto no andar de cima, e todas as viúvas o rodeavam chorando, e mostrando as túnicas e as vestes que Dorca fizera enquanto estava com elas. Pedro, porém, depois de fazer que todos saíssem, colocou-se de joelhos e orou. Então, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Ele estendeu-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou notório em Jope e muitos creram no Senhor. Aleluias. Fecha os teus olhos por alguns instantes. Senhor meu Deus e amado Pai, essa palavra, Senhor, que o Senhor traga sobre a tua igreja nesta noite, que a glória do teu nome seja manifesta neste templo, neste altar, ó Pai. Cada vida, cada família que entrou, ó Deus, neste tabernáculo nesta noite, que seja tocada pela tua presença, pela tua Shekinah, ó Pai. Que a tua palavra caia numa terra fértil, produzindo, Senhor, frutos para a tua glória. Que nenhum de nós, Senhor, saiamos, ó Deus, deste templo da maneira que entramos, mas que possamos sair daqui, ó Deus, transbordando da tua glória, em nome de Jesus, amém e amém. Se assente glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Tabita, a Bíblia nos mostra em Atos capítulo 9, versículo de número 36, que dentro da igreja em Jope, havia uma discípula que no sírico, o seu nome significa Tabita, traduzido para o grego significa Dorcas. Ambos os nomes, seja Tabita no sírico ou Dorcas no grego, ambos os nomes significam gazela, que traduzido significa bela, cheia de formosura. Tabita, dentro da igreja em Jope, não é apenas uma simpatizante dentro da igreja. Talvez alguns de nós que estamos aqui nessa noite, por algum tempo da vida, fomos simpatizantes dentro deste templo.
O que é um simpatizante, pastor Misael? Alguém que vem ao culto, ao lugar da adoração, porque, meu amado, você não teve para onde ir. Você vem ao templo como se viesse a um ambiente para se entreter, como se você fosse a um shopping, a um teatro, ou vem ao templo para rever alguém, meu amado, que é tão simpático, meu amado, e gentil com você. Talvez semana que vem você retorne a esse ambiente. Não, Dorcas, ela não é uma simpatizante. Dorcas não é uma visitante na igreja em Jope, como alguns que nos visitam nessa noite, a convite de alguém, a convite do Espírito Santo, e talvez tocado pela presença de Deus você retorne na quarta-feira, mas ainda não há um compromisso fixo, selado com essa igreja, com esse templo. Dorcas não é, meu amado, uma simpatizante, uma visitante. A Bíblia menciona que Dorcas, ela é uma discípula da igreja. Ouviu o pastor Elion mencionar aqui a respeito de um discipulado de batismo. Dorcas passou por todo esse processo. Um dia ela foi uma simpatizante, um dia Dorcas ela foi uma visitante da igreja, mas Dorcas agora, meu amado, é uma membra, faz parte do corpo da igreja em Jope, aonde ela está sendo discipulada pela palavra, aonde, minha amada, tocada pelo Espírito Santo, ela se aproxima do altar e entrega a sua vida e reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador. Passamos por esse processo. Dorcas, minha amada, é uma mulher que depois de aceitar a Cristo como Salvador, entende que precisa descer as águas do batismo para, meu amado, confessar o seu propósito e aquele a quem ela serve, Jesus Cristo. Dorcas agora, Atos 9:36 diz: havia uma discípula na igreja de Jope. Meu amado, todos que estamos aqui nessa noite dentro da nova aliança, somos discípulos da igreja. Você já conhece a palavra, você, meu amado, já foi salvo pela graça, você já tem sido discipulado, meu amado, pela palavra ministrada neste altar. O Senhor agora, Ele quer te levantar e te usar, para trazer mais alguém para este ambiente de adoração e de salvação. E como discípula da igreja, Dorcas entende uma coisa: eu sou uma mulher bela, eu sou uma mulher formosa. Um historiador judeu chamado Flávio Josefo, ele diz que Dorcas, ela tinha uma beleza que chamava tanto a atenção dentro do seu tempo, aonde ela está inserida, que se fosse nos dias atuais, Dorcas, ela poderia provavelmente concorrer, pastor Elion, como uma Miss Brasil, e ela certamente ganharia. Dorcas poderia concorrer até mesmo talvez como uma Miss Universo, como mulher, pela sua beleza, e provavelmente ela ganharia, porque ela carregava uma beleza que chamava tanto atenção dentro da sua época. Mas Dorcas entende uma coisa como discípula: não basta eu carregar uma beleza externa, eu preciso ter uma beleza dentro do meu interior para exalar do lado de fora, porque o que eu carrego fora não vai influenciar aonde eu estou inserida dentro do meu tempo. E como igreja nós precisamos entender isso. O que você carrega, meu amado, exteriormente não é suficiente como discípulo para influenciar essa cidade, esta nação. Você precisa, meu amado, dentro do seu interior ser belo e exalar o bom perfume de Cristo, como disse o apóstolo Paulo. Dorcas entende isso e ela vai começar, meu amado, a trabalhar para que ela seja uma discípula, uma mulher bela, não apenas no seu exterior, mas no seu interior também. A Bíblia diz em Atos capítulo 9, versículo 36, na parte B, ela fazia muitas boas obras. A Bíblia diz, meu amado, em algumas versões, que Dorcas, ela tinha muitas boas obras. Dorcas, meu amado, tinha uma coleção de sapatos. Não é isso que a Bíblia está mencionando. Estou dizendo porque mulheres, como minha esposa, prepara para ir para o culto, mas olha, amor, não sei nem que sapato que eu vou colocar, porque não tenho. Tem 100 calçados ainda fechados lá. Mas agora o que eu vou vestir? Não tenho roupa para esse culto. Tem roupa que está até com a etiqueta ainda da loja. Não há problema para isso.
Mas a Bíblia não está mencionando que Dorcas, meu amado, está cheia de vestes novas. A Bíblia não menciona que Dorcas está com seu guarda-roupa cheio de calçados que ainda não foram usados. A Bíblia menciona Dorcas estava cheia de boas obras. Cheia de boas obras. E ela dava esmolas. A igreja, meu amado, precisa estar cheia de boas obras. Eu e você precisamos estar cheio de boas obras. O que é boas obras, pastor Misael? Foi mencionado aqui a respeito de uma conta que a igreja amanhã tem que honrar, um compromisso. Boas obras, meu amado, é você pegar um carnê, pegar um voto e se preparar e dizer: pastor, igreja, pode contar comigo nesse propósito, porque eu estou nessa causa com você, com o Senhor. Talvez não tenho ainda, mas eu vou me preparar para o mês que vem honrar esse compromisso diante do altar. São boas obras. Boas obras é você, meu amado, entrar num voto, num propósito. Eu venho da fronteira do Uruguai, aonde, meu amado, o inverno, que já começa agora no mês que vem, chega a fazer 8 graus negativos. E quantas das vezes me preparei para ir para o culto na igreja onde pastoreei, e de repente no trajeto, no caminho, eu, meu amado, com uma blusa, um casaco, que me aquecia muito bem, de repente no trajeto do culto, eu me encontrava com alguma ovelha, algum irmão da minha igreja, com uma blusa social talvez como essa, a 8 graus negativos. Alguém está com uma camiseta social como essa, apenas porque achou que ficou bem vestido? Não dá para eu fechar os olhos e pensar que esse é o motivo. É porque essa pessoa não tinha um casaco, uma blusa para se aquecer e para se vestir. Meu amado, quantas das vezes eu parei e disse: amor, só um minuto, irmão, entra no carro. E ao chegar na igreja, tirei a minha blusa, talvez ainda nova, e entreguei: irmão, toma para você. Isso é boas obras, sim ou não? Não, é esmola. Porque, meu amado, tudo que eu faço dentro da necessidade de alguém, e eu não consigo me preparar para fazer algo melhor, isso é esmola. Por mais que o que eu ache que eu tenha oferecido tenha sido melhor, eu não tive tempo para me preparar. Porque existem situações na nossa vida onde a necessidade do outro, ela clama e ela grita aos nossos ouvidos, e não temos tempo para nos preparar para fazer algo melhor. Então eu tirava o meu casaco, a minha blusa: irmão, é para você. Mas, meu amado, quantas vezes entrei numa loja, num free shop, para comprar uma blusa, e naquele momento o Espírito Santo falava: e aquele irmão que não tem o que vestir? Agora sim eu comprava algo semelhante ou melhor para abençoá-lo. Agora são boas obras. Eu preparava o meu melhor para abençoar alguém necessitado. A Bíblia diz que Dorcas está cheia de boas obras, meu amado, dentro do ambiente que ela está inserida, dentro da igreja que ela está inserida. Dorcas, ela pratica boas obras. Por onde ela passa, ela vê alguém necessitado, Dorcas pensa: preciso socorrê-lo, preciso atender a necessidade dele. A Bíblia nos mostra que Dorcas, ela era uma mulher que era costureira, não dentro da sua profissão, porque ela era uma mulher rica, uma viúva rica, mas ela sabia costurar muito bem, e as vestimentas dela, ela mesma preparava. Mas quando Dorcas entra para comprar um tecido caro, ela não compra apenas para ela, ela lembra da irmã Maria, que está necessitada, e compra um tecido melhor para preparar um vestido para a irmã Maria. São boas obras. Quando Dorcas entra na igreja em Jope, aonde ela está adorando ao Senhor, e ela encontra alguma necessidade da igreja, ela se prepara para honrar a Deus na igreja onde ela serve, com propósito, com a sua fidelidade. Um exemplo melhor para você entender: nos dízimos e ofertas, aonde estão as boas obras? Pastoreei 10 anos na fronteira do Uruguai. Como pastor, eu descobri que pelo menos lá, as ofertas, a igreja de forma geral, meu amado, não apenas ofertava, eles davam esmolas. A nossa igreja que temos no Uruguai, exatamente no momento da oferta, nós chamamos alguém, um obreiro, para ministrar, e esse obreiro sobe aqui e diz:
Agora vamos ofrendar ao Senhor. A palavra ofrenda, no original, ofrenda, significa esmola. O momento que a igreja vem trazer as ofertas ou a ofrenda, isso significa esmola. E eu descobri que isso é uma realidade, porque o momento, irmãos, vamos ofertar ao Senhor. Muitos não saíram de casa e pararam. Estou indo adorar o Senhor. Deixa eu preparar a minha oferta, o meu melhor, porque hoje eu quero entregar diante do altar a minha oferta com alegria. Não. Muitos de nós, chamado no momento das ofertas, somos pegos, parece que de surpresa. Meu Deus, e agora? Cadê minha carteira? Cadê o meu celular? Será que tem algo na minha conta, no Pix? E agora, o que eu faço? Pego qualquer coisa, algumas vezes, e entrego diante do altar. E você vai dizer, pastor, então eu tenho que parar de ofertar? Não, no espanhol significa esmola, continua. Mas a Bíblia diz que Dorcas, como discípula, ela está cheia de boas obras e esmola. Eu posso trazer aquilo que aparenta ser esmola no original, mas eu preciso trazer as boas obras diante do altar também. Aonde estão as boas obras? Nos dízimos e nos propósitos que eu faço para honrar a Deus. Porque a maioria de nós, no momento do dízimo, pegamos o nosso envelope, preparamos, recebemos o nosso salário, mas a primeira parte eu não toco, eu estou separando, porque é o meu dízimo para entregar diante do altar, seja no próximo culto, seja no culto de Santa Ceia, mas o dízimo ninguém toca. Eu cresci vendo a minha avó, que meu amado vendia salgados, em cima da geladeira colocava um pote, e tudo que ela vendia, ela colocava naquele pote 10%, o que é isso, vó? Aqui ninguém toca, aqui é os dízimos que eu preciso levar para honrar a Deus. Preparava com antecedência, isso se chama boas obras. Não sou pego de surpresa, não ofereço qualquer coisa, eu tive tempo para preparar. Como igreja, se você quer ser abençoado, meu amado, tenha boas obras e tenha esmolas diante do altar. Todas as áreas das nossas vidas, nós precisamos caminhar como Dorcas. A nossa vida financeira diante do altar, meu amado, na nossa comunhão com Deus, meu amado, ao congregar. Meu amado, quem talvez corra para a igreja e diga, hoje não dá tempo, mas chega cansado, meu amado, não se preparou, mas vem mesmo assim para o altar. Mas, meu amado, aquele dia que você se prepara e diz, nada vai me atrapalhar nesse dia. Pode ter viagem, pode ter um passeio, pode chegar uma visita, meu amado, que Deus te abençoe. Quer ir comigo? Não quer? Espera em casa, eu já volto, porque eu me preparei para esse domingo ir servir ao Senhor. Nada pode te interromper, são boas obras, com a sua vida entregue diante do altar de Deus. E aqueles que praticam boas obras, junto com esmolas diante do altar, se preparam, porque não importa a tempestade que venha diante do teu encontro, há um milagre esperando você lá dentro da tua casa. Tudo que você oferece a Deus, seja como esmola ou boas obras, caminha junto, não se preocupa. O dia da tua necessidade, o Espírito Santo te visitará para operar o milagre que você precisa. Mas pode aplaudir ao Senhor. Dorcas pratica muitas boas obras. Quando Dorcas ela encontra alguém necessitado dentro da igreja de Jope, meu amado, quando Dorcas encontra uma família, meu amado, que está passando um momento difícil dentro da igreja de Jope, quando Dorcas encontra, meu amado, um jovem que está a caminho das drogas, próximo da igreja de Jope, quantos de nós não entregamos uma palavra que foi esmola? Você precisa sair dessa vida, Deus tem algo melhor para você. Você talvez diga, evangelizei. Não, você entregou esmola. Essa palavra vai ser semente para o Espírito Santo trabalhar, mas você ainda pode oferecer muito mais. Você pode oferecer uma boa obra para esse jovem que está a caminho das drogas. Dorcas, talvez ela lança uma esmola sobre um jovem que está à beira das drogas, mas depois que ela sai do culto, ela vai para casa orando por esse jovem. Meu amado, depois, na próxima semana, ela se lembra, aquele jovem, filho da irmã Joana, ele precisa de ajuda. Bate na casa da irmã Joana, irmã, eu vim aqui para conversar com teu filho, eu vim aqui para orar por ele, eu vim aqui para ouvir o teu filho. Ela dedica
tempo, ela dedica atenção, ela revela amor. Agora ela está, meu amado, praticando boas obras. Tudo aquilo que você se prepara para fazer com antecedência são boas obras. E a Bíblia vai nos mostrar que nesse tempo a igreja em Jope começa a crescer, porque, meu amado, não tem como uma igreja não crescer, se dentro dessa igreja estão inseridas pessoas, meu amado, como Dorcas, que praticam boas obras e dão esmolas. É impossível essa igreja não crescer. Ela cresce, meu amado, porque quem olha para essa igreja vê, tem alguém ali que atende o necessitado, tem ali alguém que consegue revelar tempo e amor para famílias que precisam, tem alguém ali que está sustentando aquela igreja com a sua boa obra, com a sua esmola, e a igreja começa a frutificar, ela começa a crescer, e a igreja em Jope cresceu. Deus nessa noite te trouxe aqui para dizer para você, meu amado, essa igreja vai crescer muito além do que já tem crescido até aqui. A tua casa vai crescer muito além do que tem crescido até aqui. A tua vida financeira vai crescer muito além do que tem crescido até aqui. Se prepara, meu amado, porque se você abrir o teu coração, a tua mão, e como a palavra foi lida e ministrada, contribua a cada um segundo determinou no teu coração. Dorcas determina: eu vou entregar o que tenho agora, mas eu decido, vou preparar algo melhor para levar amanhã diante do altar, e os céus se abrem sobre a vida dessa mulher. Se prepara, porque os céus se abrirão sobre a tua vida, os céus se abrirão sobre a tua casa, os céus se abrirão, meu amado, no momento da tua angústia. A igreja cresce, Dorcas prospera, os necessitados começam a ser transformados, vidas começam a ser restauradas, meu amado, viciados ao caminho das drogas começam a ser libertos, famílias começam a ser restaurados, porque dentro da igreja de Jope existe alguém que consegue praticar boas obras e a dar esmolas. Mas a Bíblia diz, e aconteceu, versículo 37, e aconteceu que naqueles dias, que dias são esses? Os dias que, como discípula, ela entende: eu não posso caminhar apenas com uma beleza externa, eu preciso fazer algo mais para revelar uma beleza interna. E ela decide entregar a sua vida no altar, ela decide entregar a sua vida por inteiro para servir o reino de Deus, ela decide dar esmolas e praticar boas obras. Naqueles dias, a Bíblia diz, Dorcas adoeceu. E a minha vontade como pastor, meu amado, sabemos que podemos contar com toda a igreja, mas nos dias mais difíceis, eu pelo menos sei de alguns que eu tenho a certeza que irão permanecer ao meu lado. Eu acredito que o pastor da igreja em Jope sabe, eu não sei os demais, mas Dorcas eu sei que todo o tempo caminhará comigo. Mas agora a igreja descobre que Dorcas adoece, e a nossa vontade dentro do texto, ou a minha, melhor dizendo, é passar um corretivo aqui, meu amado, e escrever: e a igreja orou, e Dorcas foi curada, e a igreja jejuou, e Dorcas viveu o milagre. Mas a Bíblia diz, e Dorcas adoeceu, e morreu. E nós precisamos entender, meu amado, que esse conceito que aprendemos talvez há muito tempo atrás, está passando uma aprovação, é porque está pagando um preço pelo pecado. Está doente, é o peso da mão de Deus. Está passando por uma falência, é um julgamento pelo erro. Eu quero dizer para você, meu amado, que não é apenas quem erra que passa por momentos difíceis, não é apenas, meu amado, quem falhou no caminho que acaba ficando doente. Meu amado, aqueles que de repente decidem fazer tudo da melhor forma, aqueles que de repente decidem entregar a sua vida no altar, praticar boas obras, dar esmola e ser o canal de crescimento para uma igreja, de repente eles também podem ser atingidos por uma enfermidade. De repente, esses também podem ser, meu amado, atingidos pela morte. Dorcas morreu,
E meu amado, quando eu olho para essa palavra, eu imagino a dor da igreja em Jope. Eu imagino a dor, meu amado, de uma casa e de uma família que perde alguém como Dorcas. Alguém, meu amado, que está fazendo tudo da melhor forma dentro daquele tempo. E o que nós questionamos como igreja muitas das vezes é porque Deus está permitindo isso. Por que eu estou passando essa situação, pastor? Por que eu estou enfrentando este momento difícil de crise na minha vida financeira, no meu casamento, na minha saúde, se eu estou fazendo tudo da melhor forma? Talvez você não entenda agora, mas amanhã você vai compreender, meu amado, que Deus nunca te abandonou, e a glória dele vai se manifestar sobre a tua vida, a glória dele vai se manifestar sobre a tua casa. Eu quero dizer para você nessa noite que, como Dorcas, tem praticado boas obras, tem dado esmolas, mas tem olhado para si mesmo e tem perguntado: Deus, por que eu estou enfrentando este momento difícil na vida? Calma, amanhã você vai ver a glória de Deus se manifestar. Não desista agora, daqui a pouco, meu amado, o milagre vai acontecer. Pode parecer que acabou, pode parecer que é o fim, pode parecer que a morte bateu na tua porta, mas como profeta de Deus nessa noite, eu vim aqui para te dizer: não desista. Ah, pastor, mas acabou. Não desista, ainda há esperança para a árvore cortada, ainda há esperança para a árvore cortada. Olha para alguém que está ao teu lado e diga para ele: não desista. Pode parecer que é o fim, mas ainda há um milagre de Deus para a sua vida. Ainda há um milagre de Deus para a sua casa. Ainda há um milagre de Deus sobre alguém lá dentro da tua casa. Não desista, meu amado. Dorcas morreu. E cultura judaica, a cultura judaica, nós sabemos, ela diz: morreu, e agora? Prepara o corpo e enterra fora da cidade. Isso não poderia demorar. Mas a Bíblia diz, nós lemos: e Dorcas morreu. Então pegaram o corpo de Dorcas. E a Bíblia vai dizer: e lavaram o corpo. Meu amado, essa mensagem que estamos lendo e ministrando está dentro, meu amado, de um contexto oriental. Aqui, meu amado, dentro desse tempo no Oriente, Flávio Joséfo nos mostra que havia uma cultura, um ritual dentro, meu amado, do tempo judaico, que dizia o seguinte: alguém morreu, essa pessoa, ela é influente, importante dentro da sua área, seja na política, seja na religião, seja dentro da sua sociedade ou no seu lar, ela é importante? Então não vamos enterrá-la agora. Pega o corpo, coloca sobre uma mesa, pega água fria e lava todo o corpo. Água quente, lava a palma das mãos, os pés e a cabeça. Os judeus acreditavam que esse morto poderia sofrer um choque térmico e voltar a respirar, e voltar a viver. Esse ritual, essa liturgia era feita com aqueles que eles julgavam importantes demais para morrer agora. Não vamos desistir. E a Bíblia vai dizer: pegaram o corpo e lavaram o corpo. A igreja em Jope pega o corpo de Dorcas, põe sobre uma mesa, e eles começam a lavar com aquela água. Enquanto estão lavando, eles estão dizendo: quem sabe ainda haja esperança, quem sabe Dorcas volte a viver. Meu amado, nós não temos e não usamos uma água na forma literal, mas todas as vezes que a igreja vem diante do altar clamar, orar, buscar a face de Deus sobre alguém que aparentemente pareça que está morto ou está morrendo, o que a igreja está fazendo é importante demais. Eu não vou desistir agora. Traz para a mesa e vamos derramar
derramar a água que flui do trono de Deus sobre essa vida. Quem sabe ainda haja esperança. Então eu quero dizer para você: não para de orar por essa vida, não para de orar por esse familiar, não para de clamar por essa vida que você tem clamado. Alguém está até dizendo para você: é melhor desistir porque não tem mais mudança, é melhor desistir porque ele nunca vai mudar de vida. Mas Deus está dizendo: continua derramando a água, derrama água no corpo, derrama água na palma das mãos, nos pés e na cabeça, água quente. E essa água quente não tem em qualquer lugar, ela tem no ambiente de culto como esse, é onde a chama do Espírito Santo se acende e até o morto começa a ser tocado. Então, se eu fosse você nessa noite, eu não ficaria calado. Levanta a tua mão, lembra de alguém nesse momento que aparentemente está morto. Derrama água sobre essa vida, lança água sobre essa vida. Há um milagre de Deus para acontecer. A igreja não pode desistir agora, você não pode desistir agora. Ele é alguém influente, ela é alguém importante dentro da tua casa. Ele não é qualquer pessoa para você cruzar o braço e dizer: acabou, acabou. Não, eu ainda acredito que haverá milagre. Oh Espírito Santo, nós derramamos essa água quando nós oramos ao Senhor. Nós derramamos essa água, e a igreja já derramou essa água sobre a vida de alguém, um familiar. Derramamos essa água quando, meu amado, você faz um propósito com Deus. Derramamos essa água quando você sobe um monte para orar e para fazer um voto, 21 dias de jejum de Daniel. Vou subir um monte, vou clamar ao Senhor. Quantos aqui já fizeram algum propósito com Deus? Levanta a sua mão, diga glória a Deus. Sobe um monte, faz uma campanha de oração na madrugada. Você faz uma campanha diante desse altar nas quarta-feiras. Você pega um envelope, meu amado, e diz: pastor, eu quero fazer um propósito com Deus, eu quero te entregar uma oferta especial por essa causa. Uma palavra é liberada nesse altar, entrega, porque Deus vai te responder. Todos nós já fizemos isso um dia. E tudo que nós, meu amado, desejamos é: Senhor, eu vou fazer esse propósito financeiro, e eu sei que o Senhor vai abrir a porta. Senhor, eu vou subir no monte 21 dias, e eu sei que o Senhor vai trazer a cura. Senhor, eu vou fazer 21 dias de jejum de Daniel, vou comer apenas legumes, salada, e o Senhor vai responder. Mas sabe o que dói, meu amado, em cada um de nós? É que depois desse propósito, depois dessa entrega, depois dessa água derramada, depois que você dedica o seu tempo e a sua vida crendo, sabe o que você vê? Nada aconteceu. Olharam para o corpo de Dorcas e sabe o que viram? Ela continua morta. O milagre não veio, a resposta não chegou. Quantos de nós, eu já tive algumas situações da minha vida que orei, chorei, clamei, fiz um propósito financeiro, e quando eu olhei, Deus, cadê o milagre? Cadê a resposta? Está tudo da mesma forma. Dorcas não viveu. Eu sei que é difícil para você, quando diante da sua entrega, você, meu amado, percebe que o milagre não aconteceu. E parece que tudo, meu amado, que nos vem à mente é melhor desistir. Por que você perdeu o seu tempo jejuando? Por que você perdeu o seu tempo entregando aquele dinheiro para a igreja, para o pastor? Por que você perdeu o seu tempo indo às quartas-feiras de vitória? Cadê a sua vitória? Quantas das vezes o diabo não tenta falar essas palavras nos nossos ouvidos? Eu acredito que nos ouvidos da igreja de Jope, essas palavras se aproximaram. Mas a igreja acreditava no milagre.
Mas a igreja acreditava no Deus que pode operar infinitamente mais além daquilo que nós imaginamos ou esperamos. E eu quero dizer para você, meu amado, como igreja, não importa as circunstâncias, não importa se a resposta ainda não chegou, eu quero dizer para você, a sua oferta não foi em vão, o seu voto não foi em vão, o seu jejum não foi em vão, a sua entrega às quartas-feiras, ao domingo, com a sua vida no altar, não foi em vão. Quando tudo vier com uma resposta contrária e a sua vontade for recuar, eu quero dizer para você, se aproxima mais do altar, se aproxima mais do Deus que te chamou. A Bíblia diz: lavar o corpo. Então pegaram o corpo de Dorcas. Quando viram que o milagre não aconteceu, alguém olhou e disse: e agora? Vamos enterrar? Não vamos enterrar agora. Pega de um lado, eu pego do outro. E a Bíblia diz: pegaram o corpo e depositaram no quarto, no andar de cima da casa. Cultura judaica diz: pega o corpo e enterra fora da cidade. Eles estão quebrando o que a cultura diz e estão colocando no quarto, no andar de cima, porque eles acreditam que alguém como Dorcas não pode partir agora, porque eles acreditam quem ela é alguém que será a resposta de Deus para as nossas vidas. Se tudo está nos fazendo crer que acabou, nós vamos fazer tudo para mostrar que ainda confiamos no poder do Senhor. Colocaram no quarto, no andar de cima, porque, meu amado, eles estão dizendo: não importa qual seja o momento que ela esteja passando, não importa qual seja o momento onde Dorcas esteja inserida, nós sabemos quem ela é, nós sabemos quem ela foi, nós sabemos que posição ela ocupou, quem ela atendeu, qual foi as suas boas obras e as suas esmolas. Dorcas jamais será colocada no lugar baixo sobre nós, ela será colocada no andar de cima da casa. Eu quero dizer para você, meu amado, é fácil colocar alguém no andar de cima quando essa pessoa está te atendendo, quando essa pessoa é socorro de Deus para a sua vida, quando essa pessoa está contigo para tudo o que você precisa, quando essa pessoa, meu amado, estende a tua mão e te levanta. É fácil, meu amado, honrar alguém, é fácil, meu amado, colocar o nome dessa pessoa no lugar de destaque, quando, meu amado, ela é a resposta de Deus para a sua vida. Mas quando essa pessoa não tem utilidade nenhuma, e quando essa pessoa aparentemente não serve para mais nada, o que você tem feito? Quando aos olhos de alguns julgam: ele está morto, ela está morta, o que você faz agora? Vira as costas e vai embora? Ou você é alguém que olha e diz: alguém pode querer até enterrar, mas eu sei quem ele é, eu sei quem ela é. O momento que ela está passando não anula a história que ela viveu. Eu quero dizer para você nessa noite: o momento que você está vivendo não anula a história que você viveu até aqui. Meu amado, alguns homens, algumas mulheres até apagam toda a história que você viveu, até apagam todas as boas obras que você entregou, até apagam todas as esmolas que você derramou. Mas Deus não apaga as tuas boas obras, Deus não apaga as tuas esmolas. Deus, Ele se lembra do choro que você derramou, meu amado, para alguém ser salvo. Deus se lembra da madrugada que você atendeu o telefone para dizer para alguém: estou contigo, Deus vai mudar a tua história. Deus se lembra de tudo que você renunciou para servi-lo e estar aqui diante do altar dele. Deus se lembra, meu amado, do que você teve que abrir mão para fazer a obra dele. Mas de repente a morte chega para essas pessoas também. E talvez muitos estão julgando: tem erro aí. Mas a Bíblia está mostrando sobre Dorcas: não há erro nenhum, há apenas um propósito de Deus para a glória dele se manifestar nessa circunstância.
Eu quero dizer para você, meu amado, sobre essa igreja nessa noite: a glória de Deus está se manifestando sobre este altar e se manifestará sobre a Catedral da Vitória em Ubatuba. Alguém pode até virar as costas, alguém pode até ir embora, mas aqueles que acreditam no reino de Deus através desta igreja, aqueles que acreditam no propósito de Deus através desse ministério, estão dizendo: eu continuo, eu quero colocar essa igreja no andar de cima, porque eu sei quem essa igreja é, eu sei a história desta igreja nessa cidade, eu sei a história desse pastor, dessa família na cidade de Ubatuba. Põe no andar de cima e diz: eu não abro mão. Mas está morto, é apenas um propósito, é apenas algo que Deus quer manifestar. Alguns foram embora, mas a Bíblia diz, meu amado, que ficou um grupo ali. A Bíblia diz que algumas mulheres subiram para o quarto no andar de cima, e a Bíblia diz que alguém de repente olhou e disse: ei, estou sabendo que Pedro está na cidade de Lida, a 15 quilômetros de distância. Manda chamar Pedro, traga Pedro até nós. 2 homens foram até a cidade de Lida. Pedro, precisamos que você venha conosco até Jope. Por quê? Pedro, lá em Jope nós temos uma discípula. Tudo bem aí? Essa discípula já praticou muitas boas obras. Tem famílias que só estão em pé por causa das obras de Dorcas. Tem jovens que estão libertos das drogas apenas por causa da entrega de Dorcas. Tem famílias restauradas por causa de Dorcas. Tem vidas abençoadas financeiramente por causa da oração de Dorcas. Pedro, precisamos que você venha. O que aconteceu com ela? Está morta. Eu sei que é difícil, é praticamente impossível a gente isentar e anular às vezes o momento que alguém está vivendo, porque todos nós enfrentamos momentos difíceis, momentos de guerra, momentos de glória, altos e baixos. Mas é covardia alguém chegar até Pedro e dizer: Pedro, vem para Jope. Por quê? Porque tem uma discípula morta. Seria covardia. Eles não estão dizendo tem uma morta lá, não. Eles estão dizendo tem uma discípula que foi um canal de bênção naquela igreja. Tem uma discípula que entregou a vida dela, o tempo dela para a igreja. Tem uma discípula que foi canal de restauração, de milagre, de transformação para muitas vidas na igreja. E o que aconteceu com ela? Está morta. Ficou doente. A Bíblia diz que Pedro vai. Quando Pedro chega na cidade de Jope, ele chega na casa, ele passa pela sala. É impossível não passar pela sala para subir ao quarto no andar de cima. A sala ou a antessala é um ambiente que às vezes surge um pouco de tudo. Eu acredito que um grupo está ali dizendo: também foram dar tanta oportunidade para essa mulher, olha o que aconteceu. Outro dizendo: eu não concordo que o corpo esteja lá em cima até agora. E quando Pedro chega, eu imagino alguém tentando pará-lo, mas Pedro olha e diz: você tem tempo para dizer o que aceita ou não? Você tem tempo para dizer o que concorda ou não? Eu não tenho tempo, porque eu vim aqui, porque é um milagre lá em cima que Deus quer operar. Tem algumas pessoas, meu amado, que infelizmente só não estão vivendo milagres ainda, porque estão tendo tempo para parar, para ouvir tudo quanto é crítica, acusação e julgamento. Mas quem quer viver milagres, chega em alguns ambientes e diz: eu não tenho tempo para ouvir o que você diz, o que você não diz, o que você concorda, o que disseram, o que falaram. Eu estou chegando aqui porque eu sei que tem alguém lá em cima que foi canal de bênção para essa igreja. Tem alguém lá em cima que foi canal de transformação para sua casa, para sua família, que dedicou tempo a você, para o teu filho, para essa cidade, e ela está precisando de mim agora. Pedro sobe. Quando Pedro sobe, nós vamos encerrar. A Bíblia diz que havia algumas viúvas ao redor do corpo de Dorcas chorando. Enquanto elas choram, a Bíblia diz que elas pegam as túnicas e os vestidos que Dorcas tinha costurado enquanto estava viva. Pedro está olhando o corpo, mas as viúvas chorando: Pedro, pastor Pedro, está vendo essa túnica que eu tenho?
Foi Dorcas que preparou para mim. A outra, Pedro, está vendo essa túnica que eu estou vestindo? Foi Dorcas que costurou para mim. A Bíblia menciona túnicas e vestidos, mas essa palavra, ela aponta, ela tipifica para as obras de Dorcas. Pedro, está vendo eu com a minha família aqui restaurada? Nós só estamos porque Dorcas dedicou tempo para nós. Está vendo meu filho curado do câncer? Dorcas jejuou conosco por esse milagre. Elas começam a mostrar os frutos dos milagres que viveram de Deus através da vida de Dorcas. Meu amado, quando alguém aparentemente parece estar morto, não seja covarde, meu amado, para entrar numa influência de negativismo, meu amado, de acusação. Comece a se lembrar: eu sei os milagres que eu vivi, eu sei as bênçãos que eu vivi, eu sei o que Deus fez na minha vida através dele, através dela. Eu sei dos milagres que eu estou vivendo aqui até hoje. Pedro olhou, tudo isso Deus fez através de Dorcas. Foi. Sabe o que Pedro fez? Me dá licença, todo mundo sai daqui, desce para a sala. E a Bíblia diz: Pedro retirou todo mundo e ficou sozinho com o corpo de Dorcas. A igreja, infelizmente, em alguns momentos, ela acaba expondo alguns que pertencem à igreja, que são discípulos frutíferos, que são discípulos, meu amado, que geraram dentro dos nossos lares. E às vezes, por causa de um momento, de um julgamento, nós paramos para observar um corpo morto, enquanto nós deveríamos olhar e retirar todo mundo e dizer: vocês não podem ficar observando esse julgamento, esse corpo morto. Por quê? Porque isso é apenas um momento. Ela não errou, ela não pecou, ela é uma discípula amada, ela é uma discípula útil, ela é uma profeta de Deus nessa igreja. Retirou todo mundo, e a Bíblia diz: e Pedro, ajoelhando-se, orou. Eu imagino Pedro orando: Senhor, eu não conhecia essa discípula, mas eu vi as obras dela, eu vi famílias restauradas por causa dela, eu vi jovens libertos por causa dela, eu vi pessoas curadas por causa dela. Senhor, Dorcas não. Aí ele olhou para Tabita, ou Dorcas, e chamou: Tabita, levanta. Tabita no sírico, Dorcas no grego. Ambos os nomes significam gazela, ou seja, bela, cheia de formosura. Dorcas, ela trabalhou na vida dela entendendo: eu tenho que ser bela não apenas por fora, mas por dentro também. E quando Pedro vai chamar Tabita, ele está liberando uma palavra que simboliza e significa o nome dela: mulher cheia de formosura. Mas quando essa palavra alcança a eternidade, essa palavra não está indo ao encontro de uma mulher cheia de beleza externa, mas está indo ao que ela lutou para se tornar: mulher cheia de frutos, mulher cheia de boas obras, mulher cheia de esmola. É como Jesus, meu amado, na porta do sepulcro de Lázaro, dizendo: retira a pedra, e chamando Lázaro. E a palavra de Jesus ultrapassa céus e terra, alcança a eternidade. Lázaro diz: o mestre está me chamando, eu preciso voltar. E ressuscitou. Quando a palavra chega ao encontro de Dorcas, ela entende: eu me tornei tudo aquilo que eu lutei para ser. Eu sou uma mulher cheia de qualidades e de frutos e de milagres para o reino de Deus na terra. Eu preciso voltar. E a Bíblia diz: de Dorcas voltou a viver. Levantou, sentou. A Bíblia diz que Pedro tomou ela pela mão e levantando-a, diga comigo, levantando-a. Deus não te chamou para você derrubar ninguém. Deus não te chamou para você expor ninguém morto. Deus não te chamou para você sentar numa mesa de críticas e acusações e julgamentos.
Deus nos chamou para a gente levantar alguém que está caído aos olhos da igreja, aos olhos da igreja, não aos olhos do dono da igreja, porque Dorcas nunca esteve caída aos olhos do dono da igreja. Pedro levantando-a, a Bíblia diz: então Pedro, levantando-a, apresentou-a viva. Eu imagino Pedro chegando próximo da escada, ele está no quarto, no andar de cima, ele olha para baixo: santos, viúvas, igreja, aproxima todo mundo. Aí todo mundo olhou lá para cima. Aí Pedro levanta a mão dela e diz: está viva, está viva, está viva. Quem foi embora avisa: está viva. Quem voltou atrás avisa: está viva. Essa igreja, meu amado, está viva. Quem foi embora vai olhar e dizer: o que está acontecendo na Catedral da Vitória, Pastor Elion, está viva. O que está acontecendo naquela igreja está viva. Se prepara, meu amado, para o milagre de Deus nesse lugar. Se prepara para o milagre de Deus dentro da tua casa. Você não será exposto no pior momento da tua vida. Deus vai te guardar, e quando Ele te levantar, Ele vai te apresentar: está vivo. O que é isso, pastor? Está restaurado financeiramente, está restaurado conjugalmente, está liberto das drogas, está em pé espiritualmente outra vez. Está caído? Não. Está louvando diante do altar? Está caído? Não. Está ministrando no altar aonde ele está? Está vivo, está vivo, está vivo. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Se coloque em pé neste momento. Aqueles que parecem estar mortos dentro da tua casa, Deus vai te apresentar: está vivo, está vivo. Mas levante a tua mão ao céu nesse momento. Traga memória a alguém nessa noite pelo qual você tem orado, pelo qual você tem intercedido, e alguém tem lhe julgado: está morto. Mas Deus vai mostrar: está vivo. Eu quero convidar aqui diante do altar você nessa noite que tem alguém dentro da tua casa, nesse ambiente ou na tua família, que alguns têm julgado: está morto espiritualmente, está morto na saúde, essa situação não tem mais milagre, a família, o casamento acabou. Mas Deus nessa noite te trouxe para interceder por alguém, ou talvez é até você mesmo. Deus está dizendo: se aproxima, não se afaste. Se aproxima, levanta ele, não o derrube. Eu quero te convidar: corra aqui para o altar para orar por essa vida. Corra aqui para o altar nessa noite, como aquelas viúvas se aproximaram de Dorcas. Se aproxime do altar nessa noite para interceder por alguém. Se aproxime do altar nessa noite. Já tem alguém aqui para interceder. Se aproxima do altar nessa noite. Talvez dentro da tua casa está todo mundo dizendo: desista, acabou, não tem solução, você está perdendo o teu tempo. Mas Deus está dizendo: coloca ele no andar de cima, coloca ele no altar, coloca ela diante do meu altar, porque eu vou fazer milagre. Eu vou apresentá-lo vivo, eu vou apresentá-lo liberto, eu vou apresentá-lo restaurado. Senhor, visita essas vidas nessa noite, Pai. Interceda, interceda. Já tem vidas no altar derramando as suas lágrimas. Você está entendendo que não é para você desistir agora, não é para você abrir mão agora. Ainda há um milagre de Deus, ainda há uma resposta de Deus. Vai ter milagre no andar de cima, vai ter milagre dentro da tua casa, em nome de Jesus. Senhor, nessa noite, visita, Senhor, essa família, visita, Senhor, este homem, essa mulher. Deus, que tem, ó Pai, enfrentado situações tão difíceis.
já jejuamos, já fizemos um voto diante do teu altar, ó Pai. Já clamamos ao Senhor, ó Deus, mas algumas áreas das nossas vidas parece que o milagre não acontece, parece que nada muda. Mas nessa noite nós queremos crer como a igreja em Jope. Não vamos abrir mão agora. Eu posso ter jejuado, eu posso ter entregue a minha oferta, eu posso ter subido um monte e nada tem acontecido, mas eu não vou desistir agora. Eu vou colocar essa causa diante do teu altar, eu vou colocar essa vida diante do teu altar. Eu ainda creio no milagre, eu ainda creio no milagre, eu ainda creio no milagre.